Leitura do livro Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. Autor John Bevere. Capítulo 1. O melhor convite de todos os tempos. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, verso 8. Existe um chamado, não, um clamor, vindo do coração de Deus e a cada dia ele se torna mais intenso. Por que você está satisfeito sem minha presença? Por que continua distante quando poderia ter intimidade comigo? Todos nós temos amigos ou pessoas que admiramos e dos quais queremos estar perto. Eles têm um lugar especial em nossos corações e passar tempo com essas pessoas é um prazer, especialmente quando é a convite delas. Ser convidado para estar em sua companhia nos enche de expectativa, alegria e empolgação. Alegremente fazemos de tudo para arrumar um tempo em nossa agenda para aceitar esse convite. No livro de Tiago encontramos o melhor convite já feito. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4, verso 8. Pare um momento e medite sobre isso. O Criador do universo, da terra e de todos os seus habitantes deseja a nossa presença. Não somente a nossa presença, mas intimidade conosco e exclusividade, pois nos foi dito: eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Êxodo capítulo 34, verso 14. Ele é um Deus apaixonado por seu relacionamento com você. Esse é o inabalável desejo do Senhor. Ele é aquele que fez o convite, porque anseia ser conhecido pelos seus filhos. Desde a queda do homem, há milhares de anos, preparativos complexos estão sendo feitos e um gigantesco preço foi pago para abrir o caminho para esse tipo de relacionamento íntimo. João, um dos amigos mais próximos de Jesus, escreveu: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1, verso 18. Adão conhecia o Senhor abertamente, mas por causa do pecado ou desobediência, foi separado da sua gloriosa presença, e esse destino se estendeu a toda a humanidade. Homens e mulheres não podiam mais ver ou conhecer Deus como Adão um dia o conheceu. No entanto, o Pai ansiava com grande paixão e compaixão redimir nossa comunhão desta terrível separação. Em resposta, ele enviou Jesus, que estava com o Pai desde o início. Deus manifesto em carne para pagar o preço e nos libertar das trevas, nos reconciliando com Deus, se nós o recebermos como nosso Senhor. Contudo, essa reunião de Deus com o homem não tem sido pregada nem experimentada em toda a sua plenitude. Temos enfatizado a libertação do pecado e da morte, mas negligenciamos declarar a íntima comunhão que está à disposição de todos que foram libertos. Essa negligência é custosa e até desastrosa, pois muitos desconhecem a beleza de conhecer a Deus intimamente. Um paralelo dessa tragédia aconteceu no Antigo Testamento com os descendentes de Abraão. Dois motivos totalmente diferentes. Sempre fico maravilhado com o contraste de atitudes e comportamento entre Moisés e seus compatriotas, os filhos de Israel. O livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão sofrendo sob uma dura escravidão. Eles já estão no Egito há quase 400 anos. No começo, desfrutaram de bênçãos, mas não demorou muito até que fossem escravizados e cruelmente maltratados. Em sua agonia, eles começam a clamar a Deus por libertação. O Senhor se compadeceu deles por causa de suas orações e enviou um libertador, cujo nome era Moisés. Mesmo tendo nascido hebreu, ele havia escapado da escravidão e foi criado como neto do faraó em sua casa. Como um príncipe do Egito, ele ficou comovido com a situação difícil de seus irmãos, mas teve de fugir para o deserto, para retornar somente anos depois e libertar Israel pela palavra e pelo poder de Deus. A libertação de Israel da escravidão egípcia faz um paralelo com a nossa libertação da escravidão do pecado. O Egito representa o sistema do mundo.
tal como Israel representa uma tipologia da igreja. Quando nascemos de novo, somos libertos do sistema do mundo de tirania e opressão. Não é difícil imaginar como os filhos de Israel eram cruelmente usados e abusados pelos cidadãos do Egito. Suas costas carregavam as cicatrizes dos açoites dos capatazes do faraó. Suas casas eram barracos e sua comida sobras. Eles não tinham esperança de herança enquanto trabalhavam como escravos para garantir a prosperidade de seus senhores egípcios. Choravam enquanto milhares de seus filhos eram mortos por ordem de Faraó. Apesar de sofrerem todo tipo de crueldade, eles se esqueciam facilmente de tudo isso. Mesmo depois da sua libertação do Egito, toda vez que as coisas não davam certo, eles lamentavam terem fugido do Egito e zombavam das suas orações clamando por libertação, com comentários como: "Quem dera tivéssemos morrido no Egito." A insolência deles ainda ia além, a ponto de sugerirem: "Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito." Números 14, verso 4. Mas Moisés não. Ele era o único que tinha uma vida melhor no Egito. Aliás, ninguém no mundo tinha condição mais privilegiada. Ele foi criado pelo homem mais rico da terra, tinha tudo de melhor, comia do melhor, vestia do melhor, foi educado pelo melhor. Servos tomavam conta de todas as suas necessidades e desejos, já que sua herança era grande e promissora. Ele deixou tudo isso de lado por vontade própria e, diferentemente dos filhos de Israel, nunca olhou para trás nem sentiu saudades do que deixara. O que fez a diferença? A resposta é que Moisés tinha encontrado Deus. Ele viu o fogo e se aproximou. Ele conheceu o Deus vivo na sarça ardente do Sinai. Israel não. Quando o Senhor o chamou, ele se aproximou. Mais tarde, quando os filhos de Israel receberam um convite ainda mais maravilhoso, eles se distanciaram. Êxodo 20, verso 18 ao 21. Muito frequentemente pergunto às congregações: para onde Moisés estava levando os filhos de Israel quando eles saíram do Egito? A resposta mais comum é: a terra prometida. Porém, isso não é verdade. Ele estava indo ao Monte Horebe ou Sinai. Lembre-se das palavras de Deus para o faraó por meio de Moisés: "Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto." Êxodo 7, verso 16. Ele não falou: "Deixe ir o meu povo para herdar a terra." Por que Moisés os levaria à terra prometida antes de primeiramente os apresentar àquele que prometeu, o desejado de todas as nações? Se ele os tivesse primeiramente levado à terra prometida, eles terminariam amando mais as promessas do que aquele que havia prometido, o próprio Deus. Moisés estava ansioso para levá-los ao exato lugar onde ele havia se encontrado com Deus. Até certo ponto, temos feito o mesmo em nossas igrejas. Temos pregado mais sobre o que Jesus fará por nós do que quem ele realmente é. Como resultado, temos cultivado muitos que servem ao Senhor em benefício próprio, em vez de o servirem alegremente por quem ele é. Isso pode ser comparado a uma mulher que se casa com um homem por dinheiro. A motivação dela não é conhecer seu marido em função de quem ele é, mas do que ele pode oferecer a ela. Sim, ela pode amá-lo em algum nível, mas pelos motivos errados. As pessoas que enfatizam as bênçãos do Senhor e negligenciam um relacionamento com Ele, criam discípulos que se achegam a Deus com o intuito de conseguir algo, diferentemente daqueles que atendem ao seu chamado pelo que Ele é. Ninguém é igual a Ele e ninguém pode se comparar à maravilha dele. E quando se encontra Deus, como aconteceu com Moisés, todas as promessas são vistas sob uma nova perspectiva. Ele é mais maravilhoso do que qualquer outra coisa, inclusive suas bênçãos. O principal propósito de Deus em tirar o Israel do Egito era que eles o conhecessem e o amassem. Ele desejava tornar-se conhecido por eles. Ele disse: "Eu os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim." Êxodo 19, verso 4. Porém, eles perderam de vista o propósito para o qual foram destinados. O desejo de Deus por intimidade com seu povo nunca diminuiu ou mudou.
pois é esse desejo constantemente revelado em sua palavra e refletido na apaixonada oração de Paulo. Peço sempre que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, de discernimento de mistérios e segredos, no pleno, profundo e íntimo conhecimento dele. Efésios 1, verso 17 e 18. Ele fez a sua paixão conhecida. Deus deseja que cada filho nascido de novo conheça profunda e intimamente. Uau! Isso não te empolga? Se não, reflita por um momento e deixe que essa realidade maravilhosa o contagie. Nós servimos ao Deus vivo, ao Pai original, cujo coração anseia pelos seus filhos. Ele é um comunicador que deseja interação. Paulo enfatizou isso para os cristãos de Corinto. Vocês estarão lembrados de que antes de se tornarem cristãos, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. 1 Coríntios 12, verso 2 ao 3. Na exortação de Paulo, vemos uma das principais características que diferenciam Deus, nosso Pai, de todos esses falsos deuses e ídolos. Ele fala: encoste o carro. Recentemente, enquanto eu estava dirigindo, o Espírito Santo falou ao meu coração: tenho algo para falar, encoste o carro. Aprendi que quando Deus me diz para fazer algo, eu devo obedecer instantaneamente, não importa o quão insignificante ou inconveniente pareça ser na hora. Não estava Moisés no deserto, cuidando dos rebanhos de seu sogro, quando o Senhor chamou sua atenção? Deus busca a nossa atenção de diversas maneiras. Deus se revelou por meio de uma sarça que começou a queimar sem ser consumida. Lemos como Moisés disse para si mesmo: agora me virarei para lá e verei. Êxodo 3, verso 3. As palavras virarei para lá vêm da palavra hebraica Q. James Strong, um especialista em línguas originais da Bíblia, define essa palavra como desligar. Moisés deliberadamente saiu do seu caminho planejado para responder ao Santíssimo que o chamava. Assim que ele respondeu, lemos: e vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Foi somente quando Deus viu Moisés se virar que ele o chamou pelo nome. Acredito que o Senhor não continuaria a insistir se Moisés não tivesse respondido. Deus não o chamou quando os rebanhos estavam no curral de Jetro. Não era o momento mais conveniente. E se Moisés tivesse pensado: se eu me distrair e tirar os olhos do rebanho, eles vão se espalhar e vou levar horas, possivelmente o dia inteiro, para juntá-los novamente. Vou ver isso depois, quando as coisas estiverem sob controle e não for interromper o que tenho para fazer. O desfecho teria sido o mesmo? Alguns podem argumentar que Deus teria feito algo mais dramático, mas isso condiz com a sua natureza? Reflita sobre Samuel. Quando ele era um jovem servindo ao sumo sacerdote Eli e seus filhos, 1 Samuel capítulo 3, uma noite ele se deita e escuta uma voz chamando: Samuel, Samuel. Samuel corre para Eli e diz: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Eli responde: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel escuta seu nome ser chamado pela segunda vez e corre para o sacerdote, recebendo a mesma resposta. Isso aconteceu 3 vezes e, finalmente, o sacerdote entendeu o que estava acontecendo e orientou o menino como responder. Na 4ª vez, quando escuta Samuel, Samuel, ele sabe como responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Senhor fala e o mostra o seu desejo e os mistérios ainda a serem revelados. Deus poderia ter feito diferente. Talvez na 2ª vez, quando viu que Samuel não estava entendendo, ele poderia ter dito: Samuel, não corra para Eli, sou eu, o Senhor seu Deus que está chamando e quero falar com você. Mas é assim que Deus faz as coisas? Ele deseja ser querido e reconhecido bem como conhecido. Ele procura aqueles que são diligentes de espírito,
que irão buscá-lo e dedicar-se mesmo se isso demandar uma persistência tenaz. Olhando para os evangelhos, vemos um padrão similar. Jesus acaba de alimentar os 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Então diz aos seus discípulos para entrarem em um barco e irem antes dele para o outro lado do mar. Ele vai para a montanha passar um tempo com seu pai. Mais tarde, naquela noite, os discípulos estavam tendo dificuldade em atravessar o mar por causa do vento contrário quando lemos. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Marcos capítulo 6, verso 48. Preste atenção nas palavras. Estava já a ponto de passar por eles. Na versão Almeida, revista e atualizada, lê-se: e queria tomar-lhes a dianteira. De qualquer maneira, quando eles o viram, gritaram, e ele respondeu: coragem, sou eu, não tenham medo. Ele entrou no barco e o vento cessou. Se eles não tivessem gritado, ele continuaria a caminhar. Teria passado perto deles, mas se eles não tivessem gritado, Jesus não os obrigaria a aceitar a companhia dele. Parece que o padrão de Deus é dar um passo em nossa direção e, se respondemos, ele dá outro passo e se aproxima. Se não respondemos, ele não nos obriga a aceitar a vontade dele. Quem sabe, se Moisés não tivesse se voltado para olhar o que estava acontecendo, Deus iria somente esperar, como fez com Samuel e como Jesus fez com seus discípulos? Ele frequentemente espera até estarmos famintos o suficiente para nos responder. Retomando a minha experiência de ter parado na estrada, o que teria acontecido se eu não tivesse estacionado o carro quando Deus falou? Eu teria perdido aquele encontro com Ele? Estou certo de que houve situações em que isso aconteceu, mas naquele caso, havia um acostamento a meio quilômetro de distância onde eu podia parar. No momento em que saí da estrada, ouvi o Espírito de Deus sussurrar ao meu coração: não te disse eu, orai sem cessar? 1 Tessalonicenses 5,17. Sim, Senhor, o Senhor disse, respondi, ele sondou além. A oração é um monólogo ou um diálogo? É um diálogo, uma via de mão dupla, respondi. Ele falou comigo imediatamente. Bem, se eu disse orai sem cessar, então isso significa que desejo comunicar-me com você sem cessar. Nem preciso dizer que eu estava muito animado. Entendi a maravilhosa oportunidade que me tinha sido dada, e isso não se estendia só a mim, mas a cada um dos seus filhos. Agora você talvez me pergunte: você está dizendo que Deus irá falar sem parar? Não é isso que ele falou ao meu coração. Ele disse que deseja comunicar-se e continuamente. Palavras são uma das muitas e variadas formas de comunicação. Minha esposa pode simplesmente me olhar e sei o que ela está dizendo, apesar de nenhuma palavra ter sido dita. Posso algumas vezes encher até 3 páginas com aquilo que ela me disse por meio daquele olhar. Por quê? Convivo com ela há mais de 20 anos e aprendi os jeitos e maneiras com as quais ela se comunica. Você poderia estar no mesmo cômodo e o olhar dela não significaria nada para você. Por quê? Porque você não a conhece como eu. De fato, durante os primeiros anos em que estávamos casados, eu provavelmente também não entenderia a mensagem. Agora, depois de 21 anos, aprendi um pouco mais a respeito do jeito que ela se comunica. O chamado para se aproximar da sua presença. É importante você entender que este livro não é um manual de como fazer as coisas, mas pode ser comparado a um guia ou mapa que nos dá direções rumo ao nosso destino final, o coração de Deus. Se eu tivesse acesso a um mapa do tesouro enterrado em uma ilha deserta, ele não teria utilidade para mim até que eu viajasse para a ilha em questão e me familiarizasse com o terreno para me orientar. Depois disso, iria precisar me esforçar para caminhar nas trilhas, escalar penhascos e atravessar vales para chegar ao tesouro escondido.
Isso teria um preço, exigiria energia e esforço de minha parte. O mapa iria dizer somente o caminho e ajudaria a não perder meu tempo com esforços fúteis e explorações, bem como me protegeria de algumas armadilhas escondidas. Este livro é como este mapa, um convite para você se juntar a mim em um maravilhoso e excitante trajeto, o trajeto até o coração de Deus. A palavra do Senhor contida nessas páginas irá guardá-lo de abismos, armadilhas e perigos que tentarão tirá-lo do caminho. Ela deverá mantê-lo longe de problemas desnecessários e gastos vãos de energia. Então, se você está pronto, vamos começar. Questões para estudo. Primeiro, que evento ou experiência em sua vida despertou em você o desejo de ler este livro? Ou melhor dizendo, ouvir este livro? 2. Considere estes exemplos de convites de Deus para nos achegarmos a Ele. Moisés viu a sarça ardente e voltou para ver e investigar. Quando ele fez isso, Deus o chamou. O jovem Samuel escutou uma voz 4 vezes antes de responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, caminhando como se fosse passar adiante deles, eles gritaram: Qual desses exemplos melhor descreve o convite de Deus para você? Você já o respondeu? Se já o fez, como foi sua resposta? Enquanto você contempla a oração como um diálogo, uma via de mão dupla, o que Deus tem comunicado a você, tanto de forma verbal como não verbal?